E agora, você está me ouvindo bem? Tô. Eu tô te ouvindo bem direto, assim. E você tá me Não, ouvindo eu que não bem? estava. Não, Oi? agora eu tô. Ah, Agora eu tô te ouvindo. ai, gente, pois é, a tecnologia, ela tem dessas coisas, né? Esse problema É, só acontece porque existe tecnologia. Além dos exatamente. benefícios. Olha só, eu tava pensando, Luiz, da gente conversar um pouco mesmo sobre as coisas, né? Sobre o que está acontecendo nas particularidades aí, tanto da sua vida, da sua equipe, enfim. E também a gente vai ter essa conversa, talvez, aí em torno de 20, 30 minutos, e aí a gente pode abrir um espaço para que as pessoas compartilhem isso com a gente também, né? O que elas estão vivendo, quais são essas particularidades, quais são os maiores medos, né? E porque é bom estar todo mundo com medo, e eu acho que o medo por si mesmo, ele gera um sentimento de grupo, de solidariedade, né? De que a gente, de alguma forma, tem uma conexão. E o que que esse medo pode promover dentro de nós, a partir, né, até do movimento em relação a sair da inércia. E eu queria te ouvir, Luí, que você falasse um pouquinho assim, né, o que que mudou na sua vida aí, né, com a sua família, com a sua empresa, nos últimos 30 dias. Conta um pouquinho para a gente. Olha, aqui em casa, certamente que ela ficou mais agitada. Por incrível que pareça, né? Eu nunca trabalhei tanto nesse período quanto outras épocas. Eu sempre trabalho muito, sou uma pessoa muito ativa, né? Tenho muitas atividades em vários aspectos da minha vida, mas isso realmente nós não esperávamos. Quando começou essa história do coronavírus em dezembro, a minha mãe falou assim para mim: nossa, o que você pensa disso? Eu falei: isso vai ser mais uma gripe, que daqui a pouco, em meses, eles já vão encontrar a vacina. Vamos encontrar alguns orientais andando pelos aeroportos com máscaras, como eles fazem, são muito cuidadosos. E É, nós vamos pegar a gripe, vai chegar e vai embora, né? Eu não imaginava que isso ia acontecer. Confesso, assim, nós estamos vivendo aqui, vamos dizer, como a gripe espanhola, né? Que aconteceu há 100 anos, né? No final da Primeira Guerra Mundial. Morreu, né? Muita gente morreu. No Brasil estava pesquisando, foram 300 mil pessoas que morreram na gripe espanhola 100 anos atrás. Então, é. o que nós fizemos aqui? Primeiro, no ponto de vista da empresa, nós reformulamos toda a forma da gente trabalhar. Nós já trabalhamos por projetos, né, nas corporações, com consultores em diversos níveis. Então, isso para nós, por um lado, facilitou, porque nós já somos mobilizados por projetos. Do ponto de vista de em casa, né, aqui em casa, a gente criou uma proteção, obviamente. Minha mãe ficou aqui durante muito tempo, depois eu mandei minha mãe para um sítio lá no sul de Minas. Ela falou: quando Qual é que é que a eu idade volto, que né? sua mãe Ela está tem? doida para voltar. Eu falei: olha, você não vai voltar tão cedo. Enquanto a gente não tiver uma segurança, porque minha mãe É, tem uma doença, é, é, ela tem uma doença de Parkinson, né? É um Parkinson bem simples, mas é uma doença. E então ela é uma pessoa que está sobre o grupo de risco, certamente. Então todo cuidado é muito pouco. Meu filho, ele estuda medicina, está chegando no meio do curso de do curso. medicina. A minha nora também Já estuda são meio medicina. médicos, né? Então, outro dia ele estava fiscalizando minha maneira de lavar as mãos, se está correta, se não está. Ele falou: olha, tem que lavar assim, tem que fazer assim, tem que fazer por cima, por baixo e tal, aquela coisa toda, né? Então, a É. gente está recebendo todo tipo de cuidado. E estou estudando muito, trabalhando, ajudando muitas pessoas, que a missão nossa é essa, nosso propósito é esse. Então, nós estamos trabalhando bastante. Nossa empresa tem muitas soluções na área de consultoria financeira, que ninguém conhece. Isso aí vem do meu sócio, Luiz Henrique. Então, nós estamos ajudando muitas empresas em análise de fluxo de caixa, de recuperação judicial, que muitas empresas estão chegando nessa situação, lamentavelmente. Então, vou ser sincero, Adriana, nunca trabalhei tanto. E sabe o que aconteceu nesse período? Emagreci 5 quilos. Enquanto as pessoas estão comendo sem parar, eu emagreci, por incrível que pareça. Tem um testemunho da minha esposa, que ela falou: não estou acreditando, você emagreceu. Eu falei: emagreci.
Olha, Porque mas eu estou qual que é a trabalhando tanto. fórmula do sucesso aí para emagrecer? Tá dando Ah, você para está vendo? perceber mesmo. Sabe o que acontece? Sabe como que eu acabo comendo muito? É porque eu tenho uma vida irregular, onde eu passo 4, 5 dias em Belo Horizonte, o restante viajando, São Paulo, Rio, tudo quanto é lugar. Então você acaba tendo uma alimentação não muito apropriada. E o que aconteceu quando eu comecei a comer em casa, todos os dias? Eu comecei a comer certo. Aí emagreci 5 quilos, eu não sou de comer muito. Então, É, aconteceu comigo o contrário, né? Do que normalmente as pessoas estão dizendo, é que elas não sabem como que vão sair da porta, né? Eu sei que eu emagreci, deu 5 quilos até agora. Tá é. ótimo, né? Mas eu Então, tô eu doido para acho sair de que casa você também. emagreceu e jogou eles exatamente para mim. Obrigada, viu? E vocês, como é que vocês estão lidando com essa situação na família de vocês? Olha, Luí, vamos. Eu, assim, vou falar começando de mim. Desde 2012, eu estabeleci já uma rotina de home office de 2 dias, trabalhar a partir de casa. Porque também, né, nosso trabalho requer muita concentração, projetos e supervisão, muitas vezes, né, de projetos, assim, que precisam de um grau de precisão muito elevado. Daí, eu criei essa rotina e eu me adaptei, assim, muito facilmente a ela. E aí, os outros 3 dias, eu estava convivendo aí com a equipe e já com os clientes, visitando e fazendo as viagens também, né? Eu acredito que eu não viajo com tanta frequência como é o seu caso, porque a Dasein, a partir de Belo Horizonte, onde a gente tem a sede, a gente já consegue, desde 2009, nós atendemos já o Brasil todo via videoconferência. Porque foi ficando caro para as empresas, né? Antes as empresas elas não admitiam, por exemplo, um processo seletivo, avaliativo por videoconferência, né? Mas isso foi ficando para trás, porque a contrapartida elas teriam que pagar as passagens aéreas para os candidatos eles chegarem na Dasein para participar dos processos, fazer entrevista presencial, e as empresas elas que são responsáveis por participar todos os custos das pessoas envolvidas nos processos, né? Então, o que eu acredito assim, o que mudou mais pensando já nesses últimos 30 dias, foi exatamente que aí foi a turma toda dentro de casa ao mesmo tempo, né? As minhas 2 filhas, elas estudam psicologia, uma entrou no primeiro semestre agora, e aí, no dia 16 de março, a partir dessa data, elas já começaram a receber aulas online e tudo mais, né? Estabeleceram plataforma. Eu percebi que, de certa forma, é engraçado, talvez isso seja um grande treinamento para o ritmo alucinante de mudanças que a gente vai passar a ter, né? Que essas referências elas vão estar, né, de uma forma muito mais intensa. Eu percebi que as universidades não estavam assim tão preparadas, né? Eu senti muitas vezes esses estudantes que estavam fazendo via plataforma meio, eu estou na plataforma, mas no Google está até melhor às vezes. E eu percebo que adotar o modelo híbrido, tanto nós como profissionais, de fazer uma parte via videoconferência, teleconferência, telefone mesmo, ou também e outra parte presencial, eu acho que é um modelo que, assim, a partir dessa situação toda, né, e a gente precisa passar por aqueles ciclos que todo mundo conhece aí, né, das mudanças drásticas, né, dos sentimentos que vêm para a gente quando mudanças drásticas acontecem, né, que são aquelas fases lá que são até relacionadas à luto, mas também aplicadas a qualquer categoria, né? Primeiro, isso não está acontecendo, né? Depois é a raiva, o que está acontecendo A comigo? negação, o sofrimento, a É, mais ou raiva. menos isso. E assim, a fase, cada um tem o seu tempo, tem o seu ritmo, essas fases elas vão, voltam, depende de como a pessoa é impactada, como que ela é influenciada, né? E eu percebo que a fase final, que é a aceitação, não é uma aceitação passiva, mas é uma hora, cara, que você precisa de fato entender e falar: eu preciso sobreviver a tudo isso.
É claro que eu ainda acredito que eu e acredito que você, né, nós vamos ouvir as realidades aí das pessoas que estão nos ouvindo agora. A gente gosta de usufrui de um certo privilégio, né? De da gente estar com casa, da gente às vezes à noite, as noites em Belo Horizonte, eu moro em Nova Lima, tão frias. Você começa a despertar essas outras dores, porque até então eu acho que a gente estava sendo tratado e percebendo a humanidade como máquinas mesmo, e o robô tomando conta, e a tecnologia tomando conta, e o vírus entra em cena e fala assim: você não é nada disso, você é pó. E ao pó você volta, você é um ser meramente biológico. E eu acho que essa fase de aceitação, ela, quanto mais cedo ela começar, ela vai permitir que a gente enxergue o que você começou a falar para mim. Adriana, eu comecei a comer melhor. Eu emagreci 5 quilos. Começar a ver, poxa, que oportunidade que tem nisso. O que a gente pode fazer de diferente? O que, né, pode acontecer a partir daí? Então, assim, o home office da Dazai, a gente fez, as pessoas lá, os consultores, tanto os fixos como associados, eles já são bem habituados a esse modelo. Mas ainda assim, a gente tomou cuidado de fazer um curso, de fazer a preparação de logística, de ferramentas, de recursos, de pedir, né, os nossos fornecedores para nos apoiarem também. Fizemos várias reuniões de teste, fizemos simulados e criamos uma rotina de reuniões, porque o tete-a-tete, Lui, ele tem muita sinergia, ele é gostoso, ele por si mesmo é a alma da empresa, das coisas, né? Então a gente tem uma perda muito grande assim nessa questão do home office. Foi nesse momento que a gente tomou um cuidado fundamental de intensificar as reuniões mesmo. E eu acho que essa sensação, igual você fala, Adriana, parece que eu estou trabalhando o dobro. Eu acho que tem a realidade por estar mesmo, porque além da gente ter que fazer o básico, a gente tem que estar inventando coisas que a gente precisa fazer, porque na hora que o básico faltar, né? Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que inovar, nós vamos ter que oferecer coisas que a gente nunca ofereceu, pensar coisas que a gente nunca pensou. E daqui a pouco eu quero compartilhar um pouco mais com você sobre isso, né? Fazer coisas que a gente nunca pensou. E aí a gente convive, e aqui em casa a gente começou a conversar também em família. Algumas responsabilidades, né? A gente começou a ter que assumir quem que vai cuidar da louça, por exemplo, né? E as meninas em casa, como que elas se organizam, horário, estabelecer essas regras de horário, né? Porque também você tem um apoio, mas você pode perceber que até esse apoio foi reduzido. Nós não vivemos um lockdown, mas a gente viveu uma severa, um confinamento mesmo, né? Então, na mesma medida que esse confinamento ele desperta a gente para um aconchego, para uma família, mas as famílias que já estavam muitas vezes com problemas, a gente viu aí, aumentou quase 40% a agressão à mulher, né? Então, é um mundo extremamente ambíguo, dúbio e incerto. É mais ou menos assim que está acontecendo essa experiência. A gente fez um primeiro trimestre bonito, sabe, Luiz? Aquele primeiro trimestre assim, que é isso? Que ano, né? Estamos entrando agora no segundo trimestre. Vamos ver. E queria ouvir de você também, Luiz. Você sempre foi esse cara, né, do sense making, assim, de olhar anos lá na frente. E eu queria que você trouxesse esses anos para 30 dias agora. Vamos imaginar o nosso futuro daqui a 30 dias. Como é que você imagina que as coisas vão estar acontecendo? Incertas. Incertas. Qualquer certeza, ela é perigosa nesse momento. Essa é a única certeza que eu tenho, é que a incerteza, ela é certa. Eu sempre fui de estudar muito o futuro, discípulo clássico de Alvin Toffler. Meu último livro foi exatamente baseado nas teorias de Alvin Toffler. Então, eu gosto de analisar cenários e tudo mais. Tem uma dose muito grande de realismo, isso às vezes choca as pessoas e torna um crítico integral e severo, mas não deixa de ser uma pessoa positivista, sem necessariamente ser otimista.
O otimista cria esperança, a esperança cria expectativa, a expectativa ela é irmã da frustração. Então, a gente não constrói um mundo com expectativas, a gente constrói um mundo com possibilidades. Então, eu vejo os próximos tempos com o raciocínio de possibilidades. As pessoas precisam ter plano A, plano B, plano C e plano D. Não adianta colocar todos os ovos numa cesta só. As empresas vão precisar ter uma perspectiva de alongamento de caixa. As pessoas com as suas finanças pessoais vão começar a pensar em reserva. Em todos os aspectos, né? O consumismo nos trouxe uma visão muito fragmentada da vida. Então, eu acho que isso vão ser reflexões profundas. Então, nós vamos começar a pensar, principalmente no nosso país, que é imediatista e infantil, nós vamos começar a pensar a médio e longo prazo. Então, esse é o primeiro benefício do vírus, né? Do invisível. Um outro benefício que eu vejo muito forte é que as máscaras vão cair e as verdades virão à tona. Vou dar um exemplo. Eu falei isso ontem numa rádio em São Paulo. Tem um colégio, né? Os colégios todos, de certa maneira, para sobreviver, estão colocando os professores dando aulas, né? Virtuais. E estão vindo algumas verdades, por exemplo, tem professores que nem computador tem, nem conta de e-mail tem. E essas coisas apareceram. E eles falaram a verdade, falaram, não tenho computador, não tenho e-mail, nem sei mexer com isso, e nem gosto disso, alguns falaram. Falei, pois é. Então, o que acontece? O invisível, que é o vírus, trouxe o visível para fora. Então, o que vai acontecer nos próximos tempos, na minha leitura, né, que vai começar a definir esse novo normal? Nós vamos ter um mundo muito, você usou uma palavra muito apropriada, muito ambíguo, onde nós vamos ter o céu e o inferno coexistindo. Nós vamos ter empresas que, para sobreviver, vão pagar qualquer coisa para as pessoas e as pessoas vão aceitar essa qualquer coisa porque precisam do dinheiro. Então, nós vamos ter uma sumida do dinheiro no mercado. Enquanto alguns vão ganhar, a maioria vai perder. Né? Isso é fato. A grande maioria, todo mundo vai estar perdendo dinheiro. Você não está produzindo. Mas tem algumas classes que estão ganhando porque a crise ela traz benefícios. Ela nunca é generalizada. Não sei se fosse um terremoto global. Aí todo mundo perdeu. E um outro lado nós vamos ter, por um outro lado, vamos ter também o céu, né? Vão ser empresas e pessoas, vamos falar de organizações de pessoas, que vão reformular sua forma de viver e de produzir de uma maneira que vale a pena, sabe? Então, o que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos ter uma divisão, na minha suspeita, não é uma afirmação, é uma suspeita, uma divisão muito clara das pessoas que, pela sua maneira de pensar, de agir, de viver, vão viver o inferno. E as pessoas que, pela sua maneira de pensar e de reformular sua forma de ser, vão viver o paraíso. Então, nós vamos ter na Terra lugares de verdadeiro paraíso e de inferno, que pode ser o seu vizinho no andar de cima pode estar vivendo no inferno daqui a algum tempo e você está vivendo o paraíso. Fala, gente, que maravilha, estou conseguindo fluir nesse mundo que está, nesse mundo doido. E outra coisa que é certa é que, certo assim, é uma possibilidade também, é que isso pode voltar a acontecer. Pode acontecer daqui a 2 anos um coronavírus extra mega power aparece, entendeu? De asas, entendeu? Com cores, furta-cor, que ele consiga fazer outras coisas revolucionárias no organismo e matar mais um monte de gente. O que acontece nessa história toda? Nós sabemos que isso pode acontecer. Então, nenhuma empresa, nenhuma pessoa, em sã consciência, vai continuar vivendo a sua vida, gastando o seu dinheiro com qualquer coisa. Então, nós vamos entrar no mundo do novo normal, acredito eu, do que realmente é essencial, do que realmente é valor. Isso vai começar realmente a acontecer pela possibilidade disso acontecer novamente. Então, são muitas leituras de cenários que eu faço nesse sentido. Essas são algumas pinceladas que eu te dei. Mas o novo normal vai passar por aquele raciocínio. Isso pode acontecer de novo. E eu não quero passar pelo que eu passei em 2020. Então, eu vou começar a mudar minha maneira de trabalhar, na minha maneira de viver, na maneira de ganhar o meu dinheiro, na minha maneira de produzir e na minha maneira de me manter em equilíbrio e em paz. Porque tudo que as pessoas querem é paz. Quando você fala, fique em casa,
Eu vou ser muito franco aqui, tá? Muito franco. Pode ser que algumas pessoas gostem, não gostem, não tem a ver com ideologia, com política, nem nada. Eu acho o Fique em Casa algo mais egoísta e hipócrita que já aconteceu. Sabe por quê? Você tinha que falar o seguinte, fique seguro. As pessoas que tiverem condição, fiquem em casa. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão fazendo a propaganda do Fique em Casa, é porque têm condição de ficar, na sua grande maioria. Mas eu trabalho com muita gente simples. Eu tenho muitos trabalhos sociais, pessoas pobres, sem dinheiro, elas não têm condição de ficar em casa. Então, eu nunca vi uma campanha tão hipócrita quanto essa. Hipócrita, por completo. Porque falta completa de empatia, que é o que nós vamos precisar no próximo tempo. Eu falei com muitos empresários, nós precisamos fazer um movimento para criar cesta básica para as pessoas comerem, porque elas não conseguem ficar em casa. Então, isso é um problema que na Europa não tem, mas no Brasil nós temos. Então, o que eu vejo é que a empatia, neste momento, ela efetivamente não existiu. Sabe? Uma campanha que, na minha opinião, ela não foi empática, ela não foi completa. Temos que cuidar das pessoas? Temos que cuidar. É importantíssimo. Tem que cuidar. Eu fui o primeiro a ir para as redes e falar, gente, vamos para casa. Mas não é só isso, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque os próximos tempos, a liderança vai precisar ser uma liderança empática. Que vai perguntar para as pessoas assim, como é que está na sua casa? Está tudo bem? Quem que está na sua casa? Eu estou com minha mãe, com meu pai. Como é que estão os seus pais? Líderes muitas vezes não perguntam isso. Então, isso vai ser um próximo passo para as lideranças, a verdadeira empatia, a empatia de realmente se importar com o outro, não seguir simplesmente regras de relações humanas. Então, eu faço muita crítica sobre isso que aconteceu, sabe? Eu acho que a gente tem que cuidar sim, mas não é só isso, não. Acho que um conjunto é muito importante. Então, esse pensamento integral, ele não aconteceu no Brasil. Algumas pessoas se tocaram, estou vendo alguns movimentos empresariais, por exemplo, o pessoal do Super Nosso está fazendo um movimento muito grande para criar quentinha para distribuir para as pessoas, sabe? Isso é muito legal. Mas cadê a campanha efetivamente disso? Não teve. Não teve. Teve uma campanha política de manter todo mundo confinado em casa. E os pobres? Ninguém tem condição de ficar em casa. A verdade é essa. E aí? Como é que fica? Que orientação que a gente deu para essas pessoas? Qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa responsabilidade? Isso tem a ver com as organizações. Isso tem a ver com as equipes. Isso tem a ver com as lideranças. Os executivos têm que ter, a partir de agora, um nível de sensibilidade muito maior que os resultados que os números. Não é só o seguinte, o lucro, lucro, lucro. É fundamental o lucro. Sem lucro não tem como existir nada. Lucro é soberano, mas não é só isso. Como as pessoas estão, como elas estão se sentindo. Os líderes fazem isso? Não necessariamente fazem. Alguns fazem, mas são poucos ainda. E os próximos tempos vai demarcar esse novo estilo de liderança. Isso que você está falando é bem interessante, Lu, e que me volta a ideia assim, da gente tirar proveito dessa situação como um treinamento mesmo, sabe? Para nos fortalecer e também para a gente entender esse novo normal, né? A gente até isso virou um jargão, mas se a gente pensar aí, essas coisas estão acontecendo aí nos últimos 15 anos, né? Esse distanciamento, essa falta de empatia, esse consumismo exacerbado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está tendo abundância e escassez em excesso. A escassez, eu acho ela interessante porque ela te move da inércia. Ela te tira da inércia e ela te faz como um ser que pode contribuir. Essa é a pergunta que eu me fiz. Né? O que eu posso contribuir dentro dessa situação? Porque, Lui, o que a gente aprendeu com isso? Né? Os executivos, nosso foco hoje é negócios, é mercado de trabalho, relações humanas, liderança. Só que o que guia a humanidade, né, é o dinheiro. E o que a gente começou a perceber é que dinheiro numa situação dessa perdeu muito do seu valor, né? Tem algumas memes, algumas brincadeiras, mas que falam a pura verdade. Vocês estão aí com seus diplomas, com suas coisas, com seus PhDs trancados em casa, mas quem está salvando a vida de vocês está pilotando uma moto, está lá socorrendo as pessoas, está preparando a comida para você. E aí? Ou seja, a faculdade da vida, ela tem muito valor.
Eu sempre tive muito cuidado e muito carinho e muita atenção em entender a importância da faculdade da vida para nos ajudar na arte de sobreviver. Porque, sabe, Lu, e quando você diz isso, e daqui a 30 dias, como que a gente vai estar? Incerto. Eu, como uma pequena empresária e com um perfil empreendedor, eu não me recordo de nenhum momento, desde que eu nasci, que eu olhasse assim para os próximos 10 minutos, que eu tivesse essa sensação de certeza, de segurança, de estabilidade. E até acho isso muito perigoso. E eu acredito que tomar os riscos, começar a testar, começar a tentar se reinventar. E as pessoas perguntam, mas se reinventar como, né? Recentemente eu recebi um convite para fazer parte de um conselho de uma instituição sem fins lucrativos ao mês. E eu fiquei pensando, eu falei, peraí, eu vou estar oferecendo alguma coisa da minha trajetória, da minha história de vida. Eu quero entender essa instituição sem fins lucrativos visa o quê? Aí eu descobri, né? Ela visa exatamente focar, como se fosse um ato para utilizar o Covid 2019 para ir lá na pequena e microempresa mesmo e fornecer para quem não pode pagar de forma nenhuma, né? Esse tipo de consultoria, de informação, de dicas, orientação assim muito consistente. Na hora eu aceitei o desafio, eu topei o desafio, eu estou mega motivada. E eu fico pensando, muitas pessoas aqui, a gente vive numa comunidade, né? Nós somos 250 moradores. E aí, uma delas teve a iniciativa de pegar o nome de cada morador, o que esse morador faz, o que ele pode entregar aqui dentro, características. Isso me faz pensar assim, quais as características que faz nós fazermos a ponte de onde a gente está e para que a gente se lance diferente, né? Então, a cooperação, essa humildade, né? Eu acredito que a tolerância, a empatia. Então, ele tomou esse cuidado de escrever exatamente o nome de cada morador, o que esse morador faz. E não só o que ele faz na empresa, ou como profissional liberal, ou como empreendedor, ou como empregado, mas também habilidades que esses moradores têm que a gente possa utilizar delas nos momentos de sufoco. Ele pediu o Instagram de todo mundo, o celular, e criou um Excel gigantesco com essas 250 famílias, digamos assim, e o intercâmbio já começou, porque porque eu acredito que nós temos que pensar nas medidas práticas, né? Você já tocou nisso, na questão, né, da análise financeira, do suporte financeiro, mas ter uma revisão absoluta dos gastos que nós temos hoje. A gente vivendo em casa, né? A gente percebeu, a gente precisa desse tanto de roupa, a gente precisa de ter tantas alternativas de lazer. Nós começamos a perceber que a gente não precisa de nada disso, que a gente é capaz de viver com muito pouco. E é esse capitalismo excessivo, né? A gente sabe que daqui 2 anos, talvez você não concorde, mas eu posso apostar. Daqui mais ou menos 2 anos, as empresas e os países muito capitalistas vão estar enlouquecidamente produzindo para tentar compensar esse período aí que perdeu, destruindo muito mais o ambiente. Enfim, é uma profusão de sentimentos que a gente fica dividido, né? Eu tenho procurado acompanhar poucos noticiários, tenho procurado, no máximo, 2 vezes por semana, eu escuto alguma coisinha só, mas eu acho interessante a gente estar aberto a ouvir essas perspectivas todas. Mas quando você vê uma matéria que lá em Veneza já tá cheio de peixinho, que você vê os animais andando na rua. Cara, eu falo, gente, foi só jogar os animais que somos nós dentro de casa, que as grandes criaturas do universo começaram a reconhecer o espaço delas.
E eu começo a pensar numa conexão muito maior, muito mais ampla, de tomada de consciência que nós temos que ter, né? Então isso vai no nível macro, que nós precisamos lutar para preservar esse sistema, esse ecossistema que a gente vive. Então, rever a forma desse capitalismo, dessa exploração, dessas metas enlouquecedoras, né, que deixam muitas vezes os profissionais. Eles estão em casa com dificuldade de lidar, às vezes, com o filho, e a gente está sentindo assim que a gente não desacelerou ainda, porque o que acontece? Você tem o seu trabalho ali, tem o seu dia a dia, mas junto disso surgem as demandas domésticas. Toda hora, por exemplo, mesmo eu tinha 2 dias de home office, agora são 5. Toda hora quebra uma coisa, estoura outra coisa. São problemas que você precisa resolver o tempo todo, que requer uma nova adaptação para toda essa situação. E aí eu comecei a pensar nos benefícios que são principalmente no que tange esse reconhecimento da nossa versão humana mesmo, da nossa vulnerabilidade, das nossas fraquezas, dos nossos medos, compartilhar disso, inclusive, com os nossos filhos. Eu não tinha passado por isso nunca, e nem a minha mãe. Quem passou parecido algo, né, foi o que você citou aí, foi os meus avós lá atrás, que tiveram, inclusive, lições para nos ensinar sobre isso, né? E eu acredito que a gente tem que fazer alguns exercícios. Exemplo, eu ainda não tenho netos, mas quando eu tiver, o que eu vou contar para eles daqui 15 anos do que eu fiz nesse período que aconteceu tudo isso? O que eu fiz para ser uma pessoa mais digna, melhor, mais interessante? Porque do ponto de vista executivo, nós vamos ter que nos tornar pessoas mais interessantes. E como que a gente faz isso? Então, eu penso, a gente combinou aqui, mais ou menos, uns 30 minutos da gente conversar, e que a gente usaria esses 30 minutos para verificar o que está rolando aí com as pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria prestar um pouquinho atenção nisso, Lu, e a gente podia, cada um, responder alguma pergunta, comentário, porque eu acredito muito que a questão é o que de prático que a gente pode fazer. Eu penso que a contribuição, né, quando a gente trocou essa ideia, vamos fazer uma live juntos, foi exatamente assim. Será que a gente tem alguma coisa a contribuir? Que a gente tem. Está rodado já, né, Luiz? Você Olha nem só, pode falar dos seus cabelos nossa brancos. senhora, eu vou caminhar para 70 anos daqui a pouco. Cala a boca. Então, assim. Olha só, tem algumas perguntas aqui. Tem duas, vou Então, fazer uma, depois você faz outra, isso. eu respondo, você complementa, você Tá bom. responde, complementa, eu acho que vai ser legal nesse Isso. sentido. A pergunta aqui, olha, que eu tive é o seguinte: o que vai mudar no perfil do líder, ou que deve ser mudado por conta dessa situação que nós estamos passando? Eu fiz uma matriz aqui de todas as tendências e problemas que nós vamos ter pela frente, do ponto de vista organizacional, sistêmico, financeiro, pessoas, gerações, processos, dentro de uma perspectiva de pequena, média e grandes empresas. Quando você tem grande empresa, onde a minha empresa trabalha mais com grandes empresas, né, com situações bem complexas, então a gente acabou desenvolvendo muitas ferramentas para analisar situações complexas. Então, eu vou responder, pessoas, assim, alguns sínteses para facilitar, né, para a gente não estender a live aqui e responder mais gente, mas algumas sínteses que vão influenciar no papel do líder. Primeiro, uma coisa positiva. O líder, nos próximos tempos, vai ter que ter uma capacidade de adaptabilidade. Então, adaptação, né, o meio darwiniano, isso, vai ser uma característica dos líderes. Então, seja, olha, a sua equipe agora está com 18 pessoas, mas você vai ter que dividir a equipe em duas, daqui a pouco você vai pegar a equipe do outro, você vai ter que fazer equipe cross-funcional, essa área daqui você vai ter que abrir, dar autonomia, dar poder, eles vão ter que ter responsabilidade, accountability neles. Mudou agora, o seu orçamento que era 100, agora o seu orçamento é 40, você vai trabalhar dentro dessa cadeia aqui de valor. Enfim, uma característica vai ser essa, né?
O líder vai ter que ser muito adaptável, trabalhar com tecnologia, com gente, gerações diferentes. Não que isso não aconteça com algumas organizações, elas já estavam vivendo isso antes. Só que isso agora vai ser mais amplo e mais disseminado do ponto de vista de exigência de resultado. Outra característica que eu vejo que vai mudar muito nas lideranças é que os líderes vão precisar realmente serem mais sensíveis com as pessoas. Né? Eu conheço muitos líderes sensíveis, mas não sou a grande maioria. A grande maioria pega o poder, usa o poder, deu resultado, não deu, manda embora, entendeu? É na base da pressão, controle, pressão, controle, pressão. Isso vai ter que mudar. Tá? Muitas pessoas, as Tem pessoas que sair da talentosas. mecânica, né? Tem que sair da mecânica, É, humanizar e a é o que voz. eu chamo de she-coaching, né? Você pega o she-coaching catapleft, né, na pessoa. Então, o que acontece? Esse sistema de she-coaching não vai funcionar mais, não. As pessoas talentosas não vão aceitar este tipo de liderança. E esses líderes estão mortos profissionalmente. Aí você vai falar, eles vão fazer o quê? Vão trabalhar naquelas empresas que vão pagar isso daqui para eles, para trabalhar sob condições extremamente precárias, porque vão existir essas empresas no modo, chamo eu, de sobrevivência. Uma outra coisa no perfil de liderança que eu creio é o líder que não está muito preocupado em estar à frente e ter o poder. A relação de poder vai mudar. É uma relação muito mais de responsabilidade que de poder. Não é simplesmente eu mando, você obedece. É muito mais. Peraí, nós temos que fazer isso acontecer. Ah, mas o fulano de tal tem condição de tocar isso. Ele toca, ele que manda, ele que manda. Nós vamos ter uma visão um pouco mais de que eu chamo, vem da África, ele chama-se contribucionismo, que é diferente. A cooperação é um nível, a colaboração é um nível acima da cooperação, e o contribucionismo vai ser a nova etapa, que é um ambiente de colaboração onde as pessoas efetivamente contribuem. As empresas, Adriana, pode ser que algumas pessoas não gostem disso, elas ficarão mais exigentes. Muito mais. Qualquer CEO com nível maior de consciência, ele vai falar, peraí, nós queremos oferecer o melhor aos nossos funcionários, mas nós também queremos o melhor deles. Em todos os aspectos. É o que eu sinto. O que acontece? Eu acredito que as pessoas vão, de repente, trabalhar 6 horas por dia. Ok, nós vamos reduzir a carga horária, mas essas 6 horas vão ter que compensar 8, 10 horas. E é possível a gente conseguir melhores resultados trabalhando menos. Este tipo de pensamento vai ser um pensamento das novas lideranças. Uhum. Sabe, no Brasil, a gente perde muito tempo com bobagem. A gente tem muitos sabotadores mentais e organizacionais, muita dispersão de energia e de dinheiro e de relações, coisas completamente estúpidas. Eu não vou gastar tempo aqui, mas elas existem. A gente perde tempo com um monte de coisa. As pessoas muitas vezes me perguntam como é que você consegue escrever livro, fazer programa de rádio, dar treinamento, palestra, consultoria, mentoring, participar de conselhos de organizações, cuidar da sua empresa, ter esposa, tocar música. Lancei um CD ano passado com o Marcos Viana. Como é que você faz? Eu leio 6 livros por mês, leio 3 jornais, leio várias revistas. Como é que você consegue fazer isso tudo? Eu não perco tempo com bobagem. E esse vai ser o novo mindset das lideranças que efetivamente vão ter resultados e que as empresas vão valorizar. São pessoas que não perdem tempo. E quando você não perde tempo, o que você vai fazer em 4 horas? Eu faço em 1h30. E me sobra 2h30 até para não fazer nada. As pessoas perguntam, você medita? Medito todos os dias. Há mais de 20 anos. Sem exceção. Então, o que é isso? Esse é o novo papel da liderança. Então, acredito eu que as empresas vão ser mais exigentes, tá? Mais sensíveis em todos os aspectos, porque não vai haver condição de desperdício. A natureza já mostra isso. A natureza vai ser a nossa maior referência nos próximos tempos. A natureza não desperdiça. De forma geral, não. Tudo é Não, aproveitável. toda a natureza, né? Tudo. Todo ecossistema, ele foi E o feito. ecossistema é perfeito. Nós caminharemos para esse tipo de mindset, não a perspectiva de liderança. Respondendo aqui a pessoa que me perguntou. Dá para falar muito mais coisa, mas temos que dar espaço para outras perguntas. Eu vi uma pergunta aqui na tela da Marileide. Eu estou vendo que você está com mais tecnologia aqui. Eu estou com a canetinha, mas eu anotei.
A Marileide perguntou, e Canetinha Bic, de que forma o RH pode ajudar? Gostei da pergunta, que é genérica, e eu nunca vi os clientes assim, tão assim, valorizando a função recursos humanos, sabe? Dentro das organizações. Nós temos um grupo de clientes ligados à mineração, ligados à área de saúde, à parte de medicina, que estão crescendo e se ampliando muito, né? Porque exportam, porque o dólar está alto, eles estão vivendo muitas vezes um grande momento. E aí, como que eu acredito que o RH pode ajudar? Eu penso, né, o RH, ele sempre tem que ter o olhar do negócio, se ele tem uma função, às vezes, muito assistencialista, ele é muito criticado, Isso mas mesmo. a gente precisa também entender um pouco mais a nossa humanidade agora. Nós temos que, enquanto RH, nós temos que ter uma função de acolhimento, sabe, Luiz? E eu tenho conversado com algumas pessoas de recursos humanos, e Marileide, eu queria te dizer isso. Vamos respeitar a questão básica das nós tivemos aqui, a gente viu o Lui aqui, dá até inveja, vocês viram? Ele parece que o dia dele tem 35 horas de tanta coisa que ele realiza, mas nem todo mundo é um Lui, né? Cada um tem a sua limitação, tem a sua capacidade de entrega. E nós temos que aplicar aí o quê? Uma gestão baseada nessas diferenças individuais, para a gente não criar novamente a raça pura. Nós temos que olhar assim as pessoas com o papel social, a responsabilidade social da empresa, ela está aumentando muito. E isso me faz te dizer de empresas que estão agora admitindo o problema das questões emocionais, psicológicas, das pessoas se abrirem. Eu estou deprimido, eu não aguento trabalhar, eu não aguento sair da cama. Ou seja, ter essa escuta de que muitas pessoas também precisam agora de uma pausa para pensar, uma pausa para se revitalizar. Então, eu penso que a escuta dirigida, o RH tem que ir lá para a operação, ele tem que parar com essa história de eu quero estar no estratégico. Esse mundo novo, gente, não tem esse lado estratégico, não. Quem pensa e quem faz. Toda empresa, a gente contrata pessoas que muitas vezes têm salários, enfim, né, de milhões por ano. E mesmo no nível de presidência, o contratante, o acionista que está nos contratando, ele nunca fala, eu quero um cara estratégico. Não, nós vamos precisar sempre dessa figura do especialista, da pessoa que sabe fazer, que ela faz junto, e além dela fazer junto, ela consegue trazer o engajamento. Por quê, Luiz? Eu penso, então, enquanto RH, eu proporia 3 situações básicas nas empresas. Eu proporia o seguinte, criaria, junto, né, aí com os pares, alguns pequenos comitês. Nós temos as empresas que estão trabalhando muito, mas, por outro lado, nós temos as empresas que estão segurando a onda e elas aderiram ao movimento, né? Não vamos demitir. Eu até recebi com muito orgulho uma carta de uma empresa, não vamos demitir ao fornecedor. Olha, eu nunca tinha recebido isso, eu me achei tão assim, lisonjeada. Não vou te demitir nos próximos 60 dias. E as pessoas, algumas, elas submetem ao pânico, à pressão psicológica por trás do medo de perder pessoas que amam, dos pais. Todos nós temos pais já em idades, né? Que de fato são idades, pelo menos no meu caso e seu, que já estão em grupo de risco. Essas pessoas estão com muito medo. E muitas vezes o medo, ele paralisa. Então, eu acredito que o RH, ele precisa criar um colchão afetivo, precisa criar
um comitê para cuidar exatamente do lado emocional, psicológico, para que as pessoas não entrem em pânico, oferecer ajuda individualizada. Muitos, né, precisam de psiquiatras, de psicólogos, ou de treinamentos individuais mesmo, ou treinamentos em grupo, que podem ser feitos com videoconferência em tempo real, que vai surtir muito efeito. Então, ter essa preocupação e abordar os temas indigestos também, né? Trazer essa temática para dentro. Vão deixar de ser hipócrita mesmo. Vão aproveitar essa oportunidade para a gente ter mais autenticidade, ter mais verdade, ter mais interesse, ter menos tramas dentro das empresas, porque as tramas elas são muito prejudiciais. A pessoa tem que dar conta de entregar, ainda tem que estar preocupando o que, que a pessoa está tramando para que ela caia. Enfim, eu acho que nós temos que fazer um certo jogo da verdade e o RH ele é crucial. Então, eu chamaria, né, o RH para dividir esses comitês, um focado muito no longo prazo, que é uma semana, né? E discutir. Um outro, eu penso que as empresas, não vamos pensar nessas que estão, que aqui tem, eu vou ligar essa pergunta com a outra, que é as empresas no caos, o que fazer para não quebrar? Primeiro ver se, em quanto tempo ela quebra, né? Eu acho que você trouxe isso, que você faz esse Adriana, trabalho. eu posso só completar a primeira pergunta Pode. do RH, que eu acho que pode ser bem interessante, porque eu tive uma muito parecida e eu preparei uma coisinha aqui para dar essa resposta. São duas coisas bem rápidas. Uma, o que fazer nesse momento, o papel do RH. E o que eu acredito que vai ser o papel do RH nos próximos tempos. É também uma suposição, né? Não tenho certeza nenhuma do que eu estou falando. A primeira é o RH, ele liderar um processo de resposta à situação emergencial, que eu classifiquei em 3 níveis. Criar grupos que cuidem de conselhos médicos, conselhos de saúde, conselhos de higiene, que as pessoas precisam, dentro e fora, onde ele pode dar alguns guides assim, né, para as pessoas, dos gerentes, o que eles fazerem, como orientar as pessoas. Criar um grupo de comunicação externa, porque você tem a comunicação interna e externa. Então, os negócios são feitos por meio de pessoas. Então, qual que é o grande papel do, entre aspas, RH, que eu não gosto dessa palavra, mas eu a respeito? É as pessoas do RH têm que ser os grandes agentes fomentadores de sensibilidade dos líderes sobre as pessoas. Então, quando um líder tem uma situação difícil, uma conversa difícil, o que ele faz? Joga para o RH. O RH se sente super importante, vaidoso, porque agora eu vou resolver o problema da pessoa. Aqui começaram os problemas. Esse é o verdadeiro silo. Nenhuma empresa olha para frente desse jeito. Entendeu? Ou seja, os assuntos mais difíceis vêm para o RH. Aí vem o RH assistencialista, vem o RH que resolve as coisas para mim. Esse papel, na minha opinião, do RH é um papel pequeno. O RH tem um papel muito maior, que é descentralizar a responsabilidade sobre pessoas. E empoderar, e cobrar, e orientar, e suportar os líderes para que eles resolvam as questões. Ah, vai demitir alguém? Você vai demitir a pessoa. Ah, quem vai assinar a contratação da pessoa? Você vai assinar a contratação da pessoa. Porque se amanhã der errado, a responsabilidade é sua, não é do RH. E o problema é que o RH fica subserviente a isso e ele fica como um centro, falar agora as pessoas precisam de mim. Quando o RH começar a se tornar desnecessário, para mim, este é o verdadeiro RH. E eu vi algumas empresas, visitei o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, e algumas empresas que o RH foi completamente destruído. Eu falei, mas cadê o pessoal do RH? Não, aqui a gente tem outros nomes. Olha só que interessante, outros nomes. São pessoas que são agentes de pessoas, de talentos, de cultura. Mudou tudo. Então, essa é uma reflexão que eu trago para o futuro, entendeu? Do verdadeiro papel do RH. Eu acho que, em outras palavras, a gente meio que falou a mesma coisa, porque não cabe
ao RH determinar, provocar essa grande revolução. Está na alçada do conselho e do acionista. O acionista, ele precisa, e o conselho, e junto do presidente, do board da empresa, ter esse entendimento. Eu acho que cabe a nós, que estamos em contato direto com essas pessoas, é um Traduzir trabalho isso. que eu faço muito. Por isso, quando eu digo o RH agente, né? As frentes que ele cria, que eu falei, ele precisa chamar a operação, distribuir esses comitês, né? Vamos gerenciar o conflito para agora. É isso mesmo. Sabe por quê, Luiz? Nós não podemos esquecer do entusiasmo, do engajamento. A tristeza, ela decreta a morte de uma empresa. E do contrário, o entusiasmo, ela é a alma da empresa, é o que faz florescer, é o que faz crescer, é o que faz a engrenagem funcionar. As pessoas podem copiar tecnologia, pode copiar processo, mas não tem como copiar o entusiasmo das pessoas. Não há como Então, copiar o entusiasmo. e aí eu penso que aí essas empresas, por exemplo, que estão num caos, que não sabem o que fazer, mas tem um fluxo de caixa, que sabe que dá para aguentar um pouco mais, é claro que tem que segurar esse processo de demissão. As coisas, gente, daqui a pouco não adianta, vai continuar tendo empresa, a empresa vai continuar contratando, demitindo, fazendo orçamento, planejando, treinando. Ela vai aprender muitas coisas. Ela vai aprender, por exemplo, que o tanto que ela economizou com o home office, porque antes ela achava se ela colocasse a galera lá no home office, as pessoas não iam trabalhar. E elas estão percebendo que as pessoas estão produzindo mais, produzindo melhor. Então, as empresas vão criar novos rituais nos quais esses home offices vão ser direcionados, inclusive tem que ter perfil de home office. Tem Sem pessoas dúvida. que não têm perfil de home office de jeito nenhum. Tem pessoa que precisa estar no campo, que precisa, né? Então ela vai ter que ter uma leitura, até de entender quais áreas e pessoas se adaptam a esse modelo, mas que ela vai aproveitar. Ô, Luiz, vai ter um corte de viagens para reuniões de negócios com pares e colegas ao redor do mundo, de pelo menos 70% dessas viagens vão ser consideradas desnecessárias, porque as empresas viram com os próprios olhos que do jeito que foi feito funcionou, que resolveu, né? Então, eu penso que a gente está caminhando já um pouquinho aí para o final, mas essas são algumas das ideias mais importantes que vão acontecer e mudanças mais estruturais, né? As mudanças estruturais, elas precisam também acontecer. O que eu chamo de mudança estrutural, Luiz? Essa revisão de custos, essa revisão do que é desnecessário. Infelizmente, algumas áreas e algumas demissões, elas vão precisar acontecer. Mas por quê? Porque não havia sentido dessas áreas existirem. Muitas empresas vão usar desculpas até por conta do Covid, mas para limpar áreas que estavam muito encharcadas, com um volume muito grande, né, de processos decisórios, de níveis hierárquicos, ainda trabalhando com uma engrenagem de acesso, né, ao poder muito reduzido. Sabe aquela história assim do RH? Que toda reunião, tem uma reunião com a diretoria, com o presidente, e o presidente quer falar, por exemplo, com um nível mais simples, mais básico, com auxiliar, com analista. Não, mas tem que ir o chefe, o gerente, o chefe do chefe do chefe, tem um monte de gente para vigiar aquela pessoa. Então, eu penso que o RH, ele tem um papel, sim, fundamental. Ele precisa estar atento a esse entusiasmo, a esse engajamento. Ele precisa cuidar dele mesmo, entender que ele precisa estar bem fisicamente, organicamente, né? Vamos olhar para os nossos hábitos pessoais, né? De o que a gente pode fazer de diferente estando em casa. Há uma hora que eu acumulo, que eu diminuí, que eu reduzi quando eu ia para o trabalho. Eu posso usar essa hora como? Nós podemos usufruir aí, né? Dos cursos, das formações que existem, dos seminários que estão tendo, das lives produtivas, né? Aliás, é um festival de lives, né? Hoje a gente quero até agradecer muito aí aos quase 70 pessoas que estão participando da nossa live, porque é um tempo raro, disputadíssimo. Hoje às 17 horas eu tinha pelo menos 15 lives que eu fui convidada para assistir, né?
E a gente ser bem seletivo, a gente, de fato, zelar do nosso tempo. Você trouxe isso no começo, que é a fala da efetividade. Vamos usar o tempo corretamente, assistir o que importa, absorver conteúdos, estudar áreas que a gente não conhece, por exemplo, já sentir que uma área dentro da empresa está sendo colocada em risco, já se oferece para o RH, para o chefe, deixa eu tentar, deixa eu testar, deixa eu assumir essa nova função. E cuidar também do sono, de descansar. Ô, Lu, não é por nada não, mas assim, tem gente, cara, que tá com uma agenda, assim, triplicou a agenda para que isso justifique a própria existência. Isso não é legal, isso não faz bem, isso não é necessário. Eu acredito que as pessoas, nós todos, precisamos nos organizar. Luiz, você está me ouvindo? Está todo mundo ouvindo aí? Eu acho que o Luiz está saindo um pouquinho aí. Mas dando continuidade, as pessoas precisam, de fato, se organizar para criar espaços de entretenimento. Voltou? Você deu uma Voltei. sumidinha. Mas Fui então, ali e voltei. foi bom. É isso Olha aí. só, uma coisa importante aí do subcaixa que você falou, que eu acho que é muito importante comentar.